Olá, aluna! Olá, aluno do oitavo ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é professora Giselma Alves e eu vim trabalhar com vocês hoje conteúdo de língua portuguesa. A gente vai se debruçar sobre a área das leituras de textos, né? Especificamente o gênero textual slam, falado aqui no Brasil slam, mas de origem inglesa, então slam, né? Vamos se ligar no conteúdo da aula de hoje? Olha aí o slide. A gente vai trabalhar com Poetry Slams, uma produção artística e cultural de resistência e defesa de direitos. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco o que é esse gênero textual, né? Lembrando que leitura textual não vai se restringir apenas a textos escritos. A gente também tem outras formas de textos. Nesse caso de hoje, o texto é oral. A gente vai fazer a leitura, a interpretação, a compreensão desse gênero textual, que tem esse cunho social, né? Ele tem esse intuito de levar tanto quem produz quanto quem ouve a refletir sobre a realidade, sobre problemas que acometem a sociedade. Ele tem esse interesse de fazer a gente entender qual é o nosso papel no mundo, quem eu sou, a que grupo eu pertenço e como eu faço essa leitura da realidade em que eu estou inserida. Então, o Islã, esse gênero textual que tem a origem lá nos Estados Unidos, ele é da década de 80, de 1980, especificamente de 84. Ele surge lá em Chicago, dentro do movimento hip hop. Ele é bem juvenil, né, e bem atual. Só chegou aqui no Brasil no ano de 2008 e ele vem pelas periferias, pelas aquelas populações que ficam mais à margem da sociedade, mas que é muito atuante, principalmente porque o público e os produtores desse tipo de poema são jovens, jovens críticos e mais, jovens leitores ativos. Mas antes da gente se debruçar um pouco mais sobre o gênero textual de hoje, vamos se ater ao objetivo da nossa aula? Se liga no slide. A gente vai trabalhar a prática da leitura com o intuito de capacitá-los a irem além de localizar informações no texto. Vamos ler as entrelinhas e ir para além delas. É trabalhando com diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, como o slam, que estimulamos, né, a decodificação, a compreensão, a apreciação e a réplica de textos como leitores ativos e críticos que somos ou que nos tornaremos. Então vamos lá. Lembra que a leitura não é apenas a gente decodificar palavras, não é apenas a gente juntar as sílabas formando palavras e fazer a leitura corrida. A leitura, ela vai além disso tudo. Ela não se limita à interpretação de texto em que eu busco lá o significado daquela pergunta que o professor me fez. Não. Quando a gente fala em leitura, a gente está falando em você ler além disso. É você interpretar as entrelinhas e ir além dela realmente. Principalmente em textos literários, em que exigem da gente essa compreensão, principalmente do que o autor tem para nos dizer. É quando a gente se depara com as palavras com um significado além do denotativo, mas com um significado conotativo. Aquele significado que tem também uma emoção, uma subjetividade atrelado a ele, certo? Então vamos lá. A gente sabe que o mundo, a nossa realidade, ela é feita de textos. Quando a gente vai pegar o ônibus, a gente tem que ler qual é o ônibus que eu estou pegando. Não é só eu entrar em qualquer ônibus. Eu preciso fazer a leitura dele. E além disso, eu tenho que saber por onde aquele ônibus passa. Então a leitura vai além daquilo que está escrito ali nos letreiros do bairro indicando para onde vai o ônibus. Outra coisa, quando a gente está na rua, por exemplo, se depara com outdoor, a gente não vai fazer a leitura corrida, a gente vê o outdoor e a gente interpreta o que está escrito, né? Tem casos em que ali está presente apenas a propaganda de algum produto ou de algum local específico para a gente ir consumir. Em outros casos, a gente vai ter outdoors com o intuito de protesto. No caso agora da pandemia, a gente tem pela cidade de Recife espalhado diversos outdoors com a greve dos professores do Estado,
lutando pela vacinação contra a Covid antes de voltar para a sala de aula. E isso tudo em forma de reivindicação de direitos e protesto. É exatamente o que a gente vai aprender a fazer com o slam. Só que nesse caso do outdoor, o suporte é outro, a linguagem é outra, a escrita é outra e a interpretação também. O slam, especificamente, por ser um texto literário, um texto poético, ele estimula a gente a refletir e se debruçar um pouco mais sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas interpretações da realidade. Ele tem o intuito de fazer com que quem produz e quem ouve refletir sobre temas problemáticos, críticos, temas que modificam realmente a realidade da sociedade. Então, o slam tem esse objetivo e a nossa aula de hoje também. A gente vai aprender a fazer uma leitura mais ativa e crítica da sociedade, transformando em poemas para esse debate, para esse duelo, esse combate de poesia que é o slam. Mas vamos se debruçar um pouco mais sobre o que é esse gênero textual. Eu trouxe para vocês um trechinho de um artigo científico que explica um pouco sobre o que é slam. Vamos para o slide? Ele diz assim, que a Poetry Slam, também chamada de Batalha das Letras, tornou-se, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural e artístico no mundo todo. Um novo fenômeno de poesia oral em que os poetas de periferia abordam criticamente temas como racismo, violência, drogas, entre outros, e despertando a plateia para reflexão, para tomada de consciência e uma atitude política em relação a esses temas. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas eu nem sou poeta, nem sou político, como é que eu vou trabalhar esse gênero textual? Mas o intuito de trabalhar o slam não é que você seja um poeta ou político, mas que você seja um leitor ativo e crítico, que você seja um cidadão consciente. É através desse gênero textual que você começa a despertar sobre as diversas realidades do nosso país, da nossa região, do nosso bairro. É através desse tipo de gênero textual que a gente começa a discutir, a debater temas sensíveis, mas necessários. E, claro, da nossa maneira. Para quem não sabe, para quem nunca ouviu um slam, eles são poemas autorais. Como assim, prof? Poema autoral é aquele que você vai escrever, você vai criá-lo. Nada de copiar algo que já existe. Você pode até, na hora da batalha, fazer a leitura do poema. Ou você pode realmente ter decorado, se tiver uma boa memória. Mas é importante que você tenha sempre uma interpretação crítica e ativa da realidade e do tema. E isso a gente só consegue fazer realmente lendo. Claro que em algumas situações em que a gente está inserido no problema, em que a gente vivencia o problema, a gente consegue ter realmente material e condição para falar sobre. Mas é importante que a gente tenha uma base teórica, uma leitura sobre o conteúdo, para que a gente realmente se aproprie dele de uma maneira mais abrangente e possa compor a nossa poesia no slam. Outra coisa, tá? No slam, as poesias só podem ter até 3 minutos. Então, é importante que a gente se preocupe com o início, meio e fim, para que ele não fique tão estendido, a gente acabe se perdendo e não fale tudo aquilo que a gente tinha como objetivo falar para a plateia. Lembra que o intuito é levar a plateia à reflexão e à compreensão sobre aquele problema discutido. Não apenas a plateia, mas você também. Quanto mais a gente lê sobre o assunto, quanto mais a gente debate, a gente duela sobre o assunto, mais a gente reflete e mais a gente se capacita para falar, para interpretar e para modificar a realidade. O intuito das aulas de língua portuguesa com essa questão da leitura é também para isso. Não é apenas a gente adquirir uma boa oralidade, uma boa leitura e interpretação, mas também se tornar leitores críticos e ativos da realidade. Então, quais são os conteúdos específicos dessa aula de slam? Vamos se ligar aqui no slide? Volta aqui. Os conteúdos são produções artísticas e culturais de resistência e defesa de direitos,
relação do verbo com outras semioses ou outros significados, envolvendo a cultura juvenil dentro desse gênero textual que é o slam. Então vamos lá, a gente vai fazer a produção de um gênero textual ou de textos que tem a preocupação de fazer essa interpretação da realidade, essa defesa por direitos, esse protesto, essas reivindicações. E tudo isso é feito com a preocupação com a escrita, com a pronúncia. Então a gente tem que se preocupar com a palavra e o seu significado, ou os diversos significados que a palavra tem. Mais ainda, porque no slam a gente não tem a utilização de recursos como instrumentos musicais, cenários, figurinos, que possam nos auxiliar na hora de fazer a declamação do poema. A gente vai se preocupar apenas com o significado da palavra, a entonação de voz que eu vou escolher para falar e para comover a plateia, sensibilizar a plateia. Então, tudo se restringe ao significado das palavras escolhidas para o seu poema e a sua performance, a vibração, a força que você coloca na hora de declamar o seu poema na batalha de slam, né? Outra coisa, como é uma cultura juvenil, o público que vai estar ali presente são apenas jovens? Claro que não. A cultura é juvenil, mas ela abrange todas as idades, todos os grupos sociais e etários também, tá? O intuito realmente é envolver o público juvenil com essa prática textual, mas eles não se limitam ao público juvenil. Então vamos lá, vamos entrar especificamente nos conceitos do gênero textual slam. Vamos voltar para o slide? A palavra slam é uma onomatopeia de língua inglesa, que representa um bater de palmas e é o nome dado a essa batalha de poesias, de poemas autorais e falados que surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1980. A Poetry Slam, também chamada de Batalha das Letras, tornou-se, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural e artístico no mundo todo. Um novo fenômeno de poesia oral em que poetas de periferia abordam criticamente temas como racismo, violência, drogas, entre outros, despertando a plateia para reflexão, tomada de consciência e atitude política em relação a esses temas. Então vamos lá. O que é que acontece, professora, nessa batalha de palavras? O que é que acontece na Poetry Slam ou na Slam? O que acontece é, a gente vai ter os debatedores, os slammers, né, que vão criar suas poesias orais. Ela pode ser antes escrita e lida ou decorada, mas é importante que você, antes de você declamar a sua poesia oralmente, você faça a escritura do texto. Lembre que em algumas aulas passadas aqui mesmo na EducaPE, na produção textual, os professores sempre enfatizam na importância de escrever e ler aquilo que a gente escreveu para fazer uma reescritura, um aprimoramento do meu texto. A mesma coisa eu sugiro a vocês quando forem criar suas poesias autorais, os seus poemas autorais. Vocês peguem o tema, leiam sobre o tema, se apropriem daquilo que vocês vão falar, escrevam e leiam em voz alta. Escolha a entonação para cada palavra, para cada momento, porque lembrem-se, é um momento de batalha de palavras, de batalha de poesia. E quem é que tem que ser impactado? O público. Ele é que vai dar a opinião, é que vai dar a nota sobre a sua apresentação. Então, é importante que você tenha essa preocupação com a escolha das palavras, os seus significados e a entonação, a vibração que você vai utilizar na hora de declamar. Para ficar mais exemplificado, eu trouxe para vocês o poema, o slam, melhor dizendo, com o título 13 de Maio, que traz uma reflexão importantíssima. A gente vai fazer a leitura e depois a gente reflete um pouco sobre ele, tá? Vamos lá para o slide? Ele diz assim: você comemora 13 de maio, é? Eu sei bem por quê. Porque nos livros de história não contaram o que aconteceu. Um dia éramos escravos e no dia seguinte libertos, mas não nos deram estrutura, não fizeram o que era certo.
E a desigualdade se ergueu um país. Negros têm mais alta taxa de mortalidade pela polícia e seus fuzis. Auto de resistência, mas ninguém liga, nossa vida não vale a pena. Viramos estatística. Foram 111 balas achadas no carro de 5 meninos indefesos. Seus crimes eram pretos. E a lavagem cerebral racista? Começamos dentro de casa. Desde cedo a TV ensina que é bonito ter a pele clara, alva, branca, como a da Xuxa, que me empurraram na infância como padrão de beleza. Como demorei a entender que nunca ia ter Paquita preta. E como diz Nação Zumbi, a revolução não vai passar na TV. É verdade, e não vai mesmo. Em pleno século XXI, a Globo fez Bahia sem pretos. Bem, gente, eu acho que deu para entender um pouco o tema abordado nesse poema, nesse slam, né? A gente falando sobre o 13 de maio, é o dia especificamente em que a gente vivencia a Lei Áurea, a assinatura desse documento que tem a sua importância social, só que a gente aprende desde cedo nas escolas que é o dia de comemoração da libertação dos escravos no Brasil. Mas aí o poema mesmo sugere essa reflexão social. Libertos realmente? Como? De que maneira? Como vivemos até hoje? Como essa libertação foi imposta para a gente? Foi feita alguma reparação social para que isso tudo acontecesse? Ou quando aconteceu, como foi que a gente ficou assistido socialmente, economicamente, politicamente? E como isso se propaga até hoje? O Islã tem esse poder de trazer, através das artes, a reflexão sobre assuntos sensíveis da sociedade, mais ainda, da oportunidade das pessoas comuns de terem voz, como temas sensíveis como esse, mas de extrema importância para a construção de uma sociedade melhor. Lembra que eu disse a vocês, leitores ativos e críticos da realidade. Esse é o intuito das aulas de leituras nas aulas de língua portuguesa. Então, como é que a gente vai trabalhar o slam em sala de aula? Vamos lá! Se liga no slide que eu trouxe para vocês. Através do slam, desenvolvemos habilidades ligadas ao campo de atuação artístico-cultural, com o propósito de apurar as habilidades dos alunos na análise dos processos de demarcação de identidades e relações de poder no discurso, proporcionando a fruição e a apreciação estética dessa manifestação artística e cultural, promover a criação de textos poéticos autorais e a participação em eventos sociais dessas obras. Então, vamos lá, gente. O que é que a gente vai fazer realmente nas aulas de língua portuguesa em que trabalha esse gênero textual, o slam? A gente vai ter esse momento de produção textual, primeiro de apropriação de conteúdo, para que a gente entenda exatamente o tema que vai debater. Após isso, a gente vai fazer a produção do poema, tendo a preocupação realmente com a demarcação de tempo, 3 minutos, lembram? Mas também com a escolha das palavras e o impacto que ela vai ter dentro do contexto que você vai utilizar. Depois disso, a preocupação também é levar vocês a apreciarem mais as artes e a entender que arte também é conteúdo de língua portuguesa. É conteúdo literário, é conteúdo de língua inglesa também e diversas outras disciplinas. A gente trabalha dentro das artes essa possibilidade de desenvolver a identidade cultural e social das pessoas. Então, como é que vai ficar dividido, professora? Já que a gente vai pôr em prática essa aula de hoje, acredito eu, como é que a gente vai dividir cada momento e os alunos de sala de aula também? Então, vamos lá. Dentro da batalha do slam, da Poetry Slam, a gente vai ter os slammers, que são esses poetas, são pessoas comuns, sou eu, é você, são vocês. Vocês vão ter essas pessoas que vão declamar, que vão duelar com esses poemas orais. Vocês vão ter o Slammer Master, que é a pessoa que vai apresentar a batalha. Você vai ter o cronômetro, que é a pessoa que vai estar ali calculando o tempo. 3 minutinhos, tá? Só tem 3 minutos agora para apresentar o poema.
E a gente vai ter a plateia. Da plateia é que a gente seleciona os jurados. Eles são selecionados aleatoriamente, porque não pode haver uma relação nem de amizade nem de inimizade dos jurados com os slammers, né? Já imaginou uma pessoa que é muito amiga sua tá ali para julgar a poesia que você está declamando? Claro que vai te favorecer. Ou então, se for um desafeto, uma inimizade tua, vai desfavorecer a tua nota também, né? Pois bem, nesse momento, a gente tem que se preocupar exatamente com isso, em tornar os jurados aleatórios, para que eles também possam ter um momento de apreciação e reflexão, sem que haja influências externas quanto a isso. Bem, gente, eu espero que vocês tenham entendido o intuito de trabalhar o Slam em sala de aula, que vocês ponham em prática e que vocês entendam que as artes e a língua portuguesa, as aulas de língua portuguesa, elas não se limitam à sala de aula, elas vão além disso tudo. Elas vão para além até da nossa vivência no momento aqui de aluno, professor, ela vai para a nossa sociedade, para o convívio com as pessoas. A gente pode aprender sim, através das aulas de língua portuguesa, através das aulas de produção textual e de leitura, interpretação de texto, aprender a ler melhor a nossa realidade e nos tornarmos cidadãos ativos, críticos e modificadores da nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!